carro. A primeira vez que eu vi o Commendator Ferrari, eu tinha acabado de fazer a pole position com o Gran Turismo Ferrari, Gran Turismo 57, e eu estava sentado dentro da Ferrari e do meu lado estava a minha namorada, que era a filha do presidente da Pirelli, da altura. Nós estávamos os dois sentados e eu vejo pelo espelho que vem vindo o Ferrari com um jornalista famoso da época, que chamava-se Lino, qualquer coisa, e ele para do lado da Ferrari e fala para o Lino assim: "É questo il ragazzo che ho detto che va molto forte". Aí o Tavoni falou: "Olha, você vai correr às 12 horas de Buenos Aires. Com a Ferrari, vai você e o Von Trips numa equipe, vai o Phil Hill e o Dan Gunn na outra, no outro carro e tal". E, de repente, o Tavoni chega para mim e fala: "Olha, filho, desculpe, mas você não vai para Buenos Aires". Eu falei: "Por quê?". "Olha, eu vou te contar a verdade. O Chico Landi falou para o Commendatore que você é maluco e que você vai morrer". Olha. Eu acho que ele tinha razão até, entendeu? Quem sabe eu esteja vivo ainda graças ao Chico Landi ter falado isso para o Ferrari. O que aconteceu é que eu demorei 1 ano até a Ferrari me contratar realmente, né? O Fangio ganhava $1.000 para correr o Grande Prêmio da França, e eu ganhei $100, porque eu não era Fangio, foi a minha primeira corrida na Europa, foi o Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Eu ganhei $100. Com esses $100 dava para voltar para Modena, ficar no hotel, pagar o hotel. Logo depois do Grande Prêmio da França e logo depois de Messina foi o Grande Prêmio da Inglaterra com a mesma Maserati, no qual aí já ganhei um pouco mais, já ganhei $250. Já estava ficando famoso, já estava subindo a sua cotação. O Stanley Moore ganhou $10.000 para correr essa corrida. Mas era o herói local, o dono da casa. Local. A história é interessante porque a Maserati faliu e ficou devendo ao Fangio um dinheiro grosso que eles tinham combinado, né? Porque o Fangio ganhou, em 1957, ganhou todas as corridas, quase todas as corridas com o Maserati. Fez inclusive a corrida mais maravilhosa do mundo, que todo mundo sabe, que foi Nürburgring de 57, né? E a Maserati ficou devendo muito dinheiro ao Fangio. Então entregou ao Fangio várias Maseratis, Sports e Fórmula 1. Esse era o dinheiro que o Fangio tinha. Porque o Fangio foi campeão 5 vezes e não morreu milionário, porque naquela altura o dinheiro era muito pouco, né? Eu corri às 12 horas de Sebring, a primeira corrida pela Ferrari. Enquanto isso, estava ajudando a preparar o carro, o Fórmula 1 do ano seguinte, que era o primeiro carro com motor atrás da Ferrari. E nas 24 horas de Le Mans, eu tive um desastre com a Ferrari, tive um desastre a 270 no meio da reta e acabou a minha carreira automobilística. Eu não me lembro de nada, só me contaram que eu estava passando pelo Walt Hansken, que era um corredor americano, com o qual eu tinha tido um probleminha em Sebring. Numa corrida que ele ganhou, eu tirei segundo. E ele parece que bateu no meu carro e o meu carro saiu da pista no meio da reta, entrou numa árvore a 270 km por hora, cortou no meio. E eu me arrebentei inteiro, fiquei 8 meses no hospital, 18 dias em coma. Então o Chico Landi previu realmente o negócio para o Ferrari, né? Como é que era ser piloto de Fórmula 1 naquela época? Não, eu vou te contar a história de... Outro dia eu estive em Buenos Aires, encontrei com o Froilán González, com o qual eu corri nos anos 50. E o Froilán falou: "Fritz, que sorte que nós tivemos de ter corrido nos anos 50. Eu perguntei: "Por quê, Froilán?" Porque naquela altura o que contava era o braço, era quem corria mesmo. Um bom corredor tinha 5 segundos na frente de um corredor médio. Então, não havia problema nenhum, nós todos éramos amigos, a gente todos confraternizávamos, ficávamos juntos. E foi uma época gloriosa mesmo do automobilismo. Até hoje, eu converso com pessoas e todo mundo está de acordo. Quer dizer, os anos 50 foi o ano do glamour e o ano do automobilismo. Não havia cinto de segurança, os pneus eram estreitinhos,
havia poucos ingleses, os ingleses chegaram só no final dos anos 50, 59, quando eles começaram a profissionalizar tudo, né? Você tem um certo desprezo pelo piloto atual? Não, não tenho desprezo. Tá. Então coloca isso. Como é que... Cada um é como é, né? A evolução do tempo vai indo. É como o piloto dos F-22 ele é um controlador de videogame naquele avião dele lá, porque tudo é eletrônico, ele vai controlando, vai fazendo, comparado com o Santos Dumont, por exemplo. Né? Quer dizer, é outro tipo de exigência? É outra coisa. Para mim não é mais corrida de automóvel. Para mim é uma brincadeira de videogame. É mais uma brincadeira de videogame, na minha opinião. Mas isso é engraçado, porque você é uma pessoa apaixonada por tecnologia. Você é ligadíssimo em informática, você adora esse lado, você vamos dizer, um consumidor avançado de informática. Mas eu não posso comparar isso com automobilismo, porque o automobilismo era uma parte piloto e uma parte automóvel. Agora é uma parte eletrônica, uma parte computador, uma parte o box que comanda se avança, se dá, como é que está, o freio, isso e aquilo, e a direção, e 10% do piloto, que fica apertando os botões e... Né? Então Perdeu a graça? Para mim, perdeu a graça. Quem não entende de automobilismo não percebe que o Rubens Barrichello é um dos maiores corredores que o mundo jamais teve. Inclusive dito pelo próprio Prost, para mim. O Prost me falou uma vez isso. E ele, quando chove, por exemplo, ele já deu várias provas. Eu pego da Alemanha, que ele saiu em 19º, choveu, ganhou a corrida. Com pneu slick, né? De modo, o Rubens Barrichello é maravilhoso. O Interlagos, eu me nego a ir. Porque Interlagos foi assassinado pelos imbecis. Interlagos era a melhor pista do mundo, todo mundo sabia disso, o próprio Fangio dizia, não existe no mundo uma pista como Interlagos. Interlagos era uma pista no qual a única que existia no mundo que o público via praticamente 90% da corrida. É verdade. Nas outras corridas, o público via passar o carro e daqui a 4 minutos passava de novo. Infelizmente, era uma pista linda, 8 quilômetros, com curvas retas para subida, descida, maravilhosa. Assassinaram Interlagos. Por que no Brasil você tem um perfil tão pouco conhecido? Não, a minha última corrida no Brasil foi em 1958, cara. Fazem 51 anos. Eu ganhei o Grande Prêmio do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, em dezembro de 58. Sim. Foi minha última corrida no Brasil. Quem é que vai se lembrar? Eles já morreram, a maior parte das pessoas já morreram. Será que é só isso? Eu estou há 3 meses atrás de você para fazer essa reportagem. Por que você esconde esse lado teu? Eu sou uma pessoa quieta, sabe? Eu gosto de ficar quietinho, eu não gosto de aparecer, não gosto de falar, sabe? Eu sou um low profile, quero ficar quietinho na minha, entende? E só estou dando isso aqui porque você foi tão simpático comigo, gostei tanto de você. Te agradeço muito. Conversamos tanto, você entende tanto de automobilismo. Porque antigamente eu conversava com as pessoas não entendiam, mas você entende mais do que eu. Então, olha, gente, conheçam. Está aqui uma das glórias do automobilismo brasileiro que o Brasil precisa conhecer. Fritz Dorey. Depois dessa grande entrevista, o Grid Motor faz uma pausa para recuperar o fôlego. A gente volta já.